Fala galera, belezinha? Começando 2019 com o pé direito, né? Depois daquela pequena retrospectiva que eu fiz sobre o que de melhor aconteceu na temporada passada. Se você quiser saber um pouco mais, é só clicar aqui em cima. Eu enfim tô de volta com mais um capítulo da série Clássicos pelo Mundo, o primeiro desse ano, o primeiro de muitos. Mas antes de qualquer coisa, já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo, sua amiga que curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo, quanto antes, né, a nossa meta de 10 mil inscritos. Sem esquecer também de curtir a página lá no Facebook, tem novidade todo dia. E mano, é rapidinho, acabou o vídeo aqui, vem pra lá, deixa seu like e tamo junto. Lembrando, é claro, da nossa parceria com o Apoia-se, que é um site de financiamento contínuo coletivo pra você meio que dar uma patrocinada aqui no canal. E eu vou deixar tudo muito bem explicado, primeiro comentário fixado aqui embaixo. E hoje é dia de falar sobre um duelo argentino sensacional, mas que não é tão conhecido assim pelo público brasileiro. Trata-se do grande clássico santafesino, o duelo mais importante da cidade de Santa Fé entre Colón e Unión. Antes de mais nada, é importante lembrar que esse duelo entre o Colón, fundado no dia 5 de maio de 1905, e o Unión, que veio 2 anos depois, no dia 15 de abril, é simplesmente o mais equilibrado da história do futebol argentino e também um dos mais antigos, começando a ser disputado ainda no início da década de 1930, lá em 1931 para ser mais exato, quando o Colón venceu fora de casa por 2-0. Só que os dois só foram admitidos no campeonato argentino na década seguinte, lá nos anos 40, já que a competição era restrita geograficamente, né, naquela época, a Grande Buenos Aires e também a La Plata. Na sequência, a partir de 1939, Rosário também entrou nessa parada. Aí com isso, as duas equipes de Santa Fé, né, quando eles entraram na competição, tiveram que começar lá da segunda divisão. Mas se engana quem pensa que os dois entraram juntos. E o primeiro a fazer isso foi o famoso Albirrojo, né, tipo, mano, um alvirrubro, né, foi o Unión. Lá em 1940 mesmo, enquanto o Rojinegro, né, tipo um rubro-negro, que é o Colón, só fez isso em 1948. Mas, como diz aquele ditado, né, que os últimos serão os primeiros, foi justamente o Colón, né, o último a entrar na disputa do campeonato argentino, o primeiro a conseguir o acesso à elite do futebol porteño. Só que a diferença agora foi pequena, né, o Colón conseguiu o acesso em 65 e o rival conseguiu o acesso um ano depois, em 66. Bom, depois de alcançar a elite em 65, o Colón se fez uma equipe bastante constante na primeira divisão, permanecendo lá de forma ininterrupta até 1981, ao passo que o seu rival teve uma sequência muito inconstante, caindo já no ano de estreia, mas voltando outro ano depois, para cair novamente em 1970, sendo que nessa última queda o clube sofreu um duro golpe, vendo seu tabu de 12 anos e 12 partidas de invencibilidade para o maior rival cair dentro de sua própria casa. Aí, como esse golpe foi bem duro de assimilar, o Unión só conseguiu voltar à elite do futebol argentino 5 anos depois. Ou seja, durante o período em que o Colón permaneceu na elite do futebol argentino, o Unión foi caindo e subindo várias vezes. Só que foi justamente um desses períodos na elite que o Unión se deu muito bem, chegando perto do tão sonhado título nacional em 2 oportunidades, ficando a somente 2 pontinhos do Quilmes em 78 e chegando na grande final da temporada seguinte, vencendo nesse meio tempo nada menos que 7 clássicos diante do Colón. E olha que esse período bom do Unión nos clássicos durou até quase que o início da década de 90, contando com algumas vitórias marcantes sobre o grande rival, mesmo em temporadas bem complicadas. Mas sobre isso eu vou falar melhor daqui a pouco. Aí sabe quando o jogo vira? Foi justamente o que aconteceu logo no começo dos anos 90. E foi aí que o Colón começou a dar o troco. Primeiro sendo vice-campeão argentino em 97 e depois realizando a sua melhor campanha na história da Libertadores, caindo nas quartas de final pro famoso River Plate, que depois caiu pro Vasco, o gigante da colina foi campeão. Ficando nesse meio tempo nada menos que 10 anos sem ser derrotado pelo maior rival, perdendo um único derby em 1999, mas dando uma bela resposta logo na temporada seguinte com a maior goleada da história do confronto. Que sobre isso também vou falar melhor daqui a pouquinho, segura aí. E aí quando a fase é boa, né, enquanto o Colón continuou em destaque, sendo novamente vice-campeão nacional, o Unión voltou a cair, agora em 2003, onde permaneceu até 2011, caindo novamente em 2013. Sendo que para melhorar ainda mais a vida dos rubro-negros, o clube ainda ganhou mais bagagem internacional, né, disputando várias competições e
permanece meio que mais em alta do que o Unión. Apesar de que hoje os dois estão na elite do futebol argentino, né? Estão na Série A disputando e tudo mais. E ano passado o Unión terminou o campeonato na frente do Colón, e esse ano também está na frente, agora ocupando a 12ª colocação com 3 pontos a mais que o grande rival, que é o 18º colocado. Mas o campeonato ainda nem chegou na metade, ou tá na metade, alguma coisa assim. Só antes de encerrar essa parte aqui, eu preciso contar duas curiosidades. A primeira é que o estádio do Colón, que se chama Brigadeiro General Stanislau Lopes e foi sede da Copa América de 2011, possui um apelido um tanto quanto interessante, né? Ele é conhecido como Cemitério dos Elefantes. Isso por conta das vitórias importantes do Colón lá na década de 60 sobre os maiores times da Argentina, e também o Santos de Pelé e o Peñarol, que dominavam o futebol sul-americano naquela época. E a outra curiosidade é que os dois clubes de Santa Fé que eu falei aqui nesse vídeo também possuem uma grande rivalidade com os times de Rosário, o Rosário Central e o News Old Boys, que é uma cidade que fica na mesma província, onde ambos disputam a hegemonia política e econômica da região. E agora chegou a hora bacana da gente saber quem leva melhor sobre quem. E para começar, vamos aos títulos, onde a vantagem é rubro-negra. Onde enquanto cada uma das equipes já faturou uma vez a taça da segunda divisão do campeonato argentino, com o Colón sendo campeão em 65 e o Unión em 66, os sabadieiros vencem por possuir uma taça da Copa Internacional Ciudad Santa Fé. Já quando o assunto é histórico de confrontos, aí a vantagem muda de cor, apesar de continuar bem equilibrada. No total são 136 partidas, com 43 vitórias do Colón, 46 vitórias do Unión, além de 47 empates. E dentre todos esses duelos, é claro que existem aqueles mais marcantes, certo? E vai ser justamente aqueles lá que eu não falei ao longo do vídeo, né? Que é dar um destaque melhor agora. Eu explico bonitinho, com calma, explico tudo certinho. Então, mano, sem enrolar mais, vamos a eles. Bom, como eu disse ao longo do vídeo, chegou a tão esperada hora da gente abordar as partidas marcantes entre eles. E a primeira delas aconteceu lá em 1989, quando os dois grandes rivais se encontraram numa espécie de repescagem, para saber qual clube conseguiria subir a elite do futebol argentino. Com o Unión nem dando chances ao rival, vencendo as duas partidas, sendo a primeira na casa do Colón por 2-0. Fácil definir esto. Altamirano, la corrida, el remate, gol, 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 gol. ¡Gol de Unión! Ricardo Altamirano con pierna derecha, a la derecha del arquero. E a segunda dentro da sua própria casa, no estádio 15 de abril, por 1-0 com gol histórico de Leonardo Madelón. Dejó para Hummler, tocó para Madelón el remate. Sendo que esse é considerado por muitos o duelo mais importante, os duelos, né, mais importantes da história desse clássico. Bom, já o troco do Colón veio no início dos anos 2000, logo depois de perder aquele clássico lá em 99 que eu acabei falando, que interrompeu uma boa sequência da equipe perante o maior rival, né, de quase 10 anos sem perder e tal. Mas aí o troco veio logo e em grande estilo, quando o clube meteu nada menos que a maior goleada da história do confronto. Mas de acordo com os torcedores rivais, esse duelo aí tem um asterisco especial, né, sobre ser a maior goleada e tudo mais, mas assiste aí que você vai entender. Bom, quando a bola rolou no famoso Cemitério dos Elefantes, o Colón foi com tudo pra cima e nem deixou o rival respirar. E mano, no primeiro tempo teve gol de tudo que é jeito. De pênalti, peixinho e também numa linda cobrança de falta. Grave equivocación del árbitro Martín, tiro libre de Delgado. Golazo, dije, de Colón. Javier Delgado la colgó del ángulo izquierdo de Pacet. Colón 3, Unión 0. Genial lo del uruguayo. Sendo que o quarto gol saiu apenas no segundo tempo para fechar o caixão. Riquetti puede ser el cuarto, engancha Riquetti. Llega al cuarto, ahí está Delgado, apunta, tira y... ¡Gol! ¡Gol! O asterisco que
eu falei, né, é sobre ser a maior goleada ou não da história do clássico santafesino. Isso porque lá em 1958, quando o Unión vencia, né, um duelo entre eles por 3-0, aos 40 minutos do primeiro tempo, a torcida do Colón derrubou um alambrado e fez a partida ser paralisada. Sendo essa a primeira vez em que um clássico entre eles terminou antes do apito final, né, por conta de, como é que a gente pode falar? Incidentes extra-campo. Com isso, a vitória foi dada ao Unión, mas pelo placar de 3-0. E como faltava mais do que um tempo inteiro ainda, mano, os torcedores têm certeza que o placar ia ficar ainda mais elástico. E que aquela sim seria a maior goleada da história desse clássico. Então, mano, não dá pra saber, fica na suposição, né? Bom, galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. O primeiro vídeo efetivo aqui de 2019, primeiro de muitos que, mano, vou voltar com tudo, né? Descansei tudo que eu tinha pra descansar em dezembro, então agora eu vou voltar com tudo mesmo. Então, sem enrolar muito aqui, eu vou deixar no final a playlist dos clássicos pelo mundo pra você assistir todos os capítulos que eu já fiz. Esse aqui é o número 110, então tem capítulo pra caramba, você pode fazer maratona de clássico aí e ficar assistindo todos. Eu já tô derretendo também, então é nóis, se inscreve no canal. Mano, o cachorro já tá chamando aqui, tamo junto e se inscreve no canal, velho.